Meus amados irmãos, a paz do Senhor, pastor Daniel Rodrigues. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez estarmos falando alguma coisa a respeito da sua palavra, a respeito do seu poder. E também quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Barcenil, da sua família. Quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, Assembleia de Deus de Deodoro, filial de Marechal Hermes, onde o nosso pastor presidente, pastor doutor Magno de Cássio Ferreira. Também quero fazer menção aqui do pastor Luiz, que é o dirigente desse trabalho de oração, trabalho de libertação e missão às segundas-feiras. Nós hoje e alguns dias já estamos nesta quarentena, neste momento de isolamento social, mas a palavra de Deus ela não está presa, ela está livre para ser pregada, para ser ensinada, para ser ministrada, ademostrada, enfim, nós temos a liberdade ainda e cremos que Deus vai nos continuar dando este privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu quero, nesta manhã, primeiramente, louvar a Deus pela sua vida, que vai estar vendo esse vídeo e que essa palavra venha ao teu coração, que essa palavra venha à tua vida. Como de praxe, esse trabalho que às segundas-feiras é um trabalho de libertação e missões. É um trabalho voltado para essas duas finalidades, trazermos vitória para nossas vidas e, ao mesmo tempo, fazermos a obra do Senhor. Eu queria ler com você Ezequiel, capítulo de número 22, o verso de número 30, que diz assim: Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronam e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Tem outro texto, tem outras Bíblias que diz que procurei alguém para que ficasse na brecha do muro. Bem, este capítulo, os versículos antecedentes a esse capítulo, mostra a ira de Deus contra todo tipo de pecado social, pecado moral, que estava acontecendo em Israel. E, por causa disso, a ira de Deus estava vindo contra a nação de Israel, e Deus então estava agora fazendo uma menção para que alguém se levantasse como profeta. É claro que nós estamos aqui num livro de Ezequiel, e Ezequiel, na época, era um grande profeta, foi um profeta dentro de um período muito difícil de Israel, dentro da Babilônia. Deus levantou esse profeta dentro da Babilônia para que ele viesse a ajudar a levantar o povo. Nós entendemos que quem levanta o povo é Deus. Quem age na direção daquilo que Deus fala, também Deus o levanta. O profeta não levanta o homem. Ainda que pode ser o maior ou melhor profeta, ele não levanta. Quem levanta é Deus. A mensagem vem da parte de Deus. Mas essa mensagem, ela quando chega nesse versículo, parece que há uma tristeza no coração, principalmente no coração de Deus. Porque o versículo diz, porque não consigo encontrar ninguém, ou não encontrei ninguém. Parece que Deus está falando, olha, não é o meu prazer fazer isso, mas por causa do pecado, por causa dos erros, por causa das falhas da humanidade, eu estou permitindo essa situação.
Então Deus, a Bíblia diz que em Lamentações capítulo 3, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em ferir o homem, mas de que se queixa o homem dos seus maus caminhos. Então nós às vezes nos queixamos e não sabemos que estamos nos queixando dos nossos maus caminhos. A misericórdia de Deus é a causa infinita de nós não sermos consumidos. Nós entendemos que há um propósito de Deus em todas as coisas. Deus não se deixa ser, Deus não tem como ser pego de surpresa em nada. Satanás pode até, o homem pode ser pego de surpresa, mas Deus não. Deus tem propósito em tudo. Em Naum, capítulo 1, diz que ele tem os seus caminhos até na tormenta. O nosso Deus tem caminho na tormenta. Imagina isso? Sabe o que é isso? No meio do furacão, no meio da luta, no meio da prova, no meio quando tudo não está funcionando, Deus tem os seus caminhos. É esse o Deus que a gente serve. Mas, voltando ao versículo, ele diz: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronam, alguém que ficasse na brecha. A gente entende que naquela época as cidades eram fortificadas nas suas muralhas, como foi a cidade de Jericó, a famosa cidade de Jericó, as famosas muralhas de Jericó. Quanto mais eram fortificadas as cidades, as muralhas, mais fortificada era a cidade, mais protegida, ela tinha menos possibilidade, menos mesmo possibilidade de ser invadidas. Mas a palavra de Deus aqui, ela está não somente falando de uma muralha física, humana, ela está falando de uma muralha moral, que os versículos antecedentes a isso, por exemplo, verso 29, diz assim: ó, os ricos enganam e roubam, eles maltratam os pobres, exploram os estrangeiros. Verso 26, os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo, não fazem diferença entre o que é santo e o que não é, não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram para enriquecer-se. Os profetas escondem os seus pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei como eles. Então você vê que os muros aqui que Deus está falando não são os muros da físico humano, terreno. Não, são os muros morais, espirituais, os muros que protegem a moral, que protegem a espiritualidade, os muros que Deus estabeleceu para que não houvesse, para que o pecado não entrasse, para que a imoralidade não entrasse, para que todo tipo de coisa que desagrada a Deus entrasse. Então, Deus está falando aqui para reconstruir, primeiro reconstruir o muro. O que é reconstruir o muro? É fazer com que a gente pregue a verdade. Então, a igreja, eu sempre digo isso, vou falar isso sempre, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é a voz profética na terra. É o que Deus estabeleceu. É o que o Senhor levantou para fazer a diferença, ministrar a sua palavra. Eu não estou te convidando a ser um marreta, eu não estou te convidando a ser aqueles crentes marreta, mas nós ainda temos uma palavra para conscientizar esse povo, para conscientizar a nossa geração, para conscientizar a nossa própria vida, a nossa família. Não ser, vamos assim dizer, eu não estou falando ser chato, não, mas se você tem uma palavra de Deus, para demonstrar, para exortar,
para ensinar, para ministrar a Bíblia, para ministrar aquilo que está escrito na palavra, esta é a hora. Ficar na brecha que Deus está falando, é ficar naquele lugar, é ficar no seu lugar que Deus colocou, para que ali você fosse um exemplo, nós fôssemos um exemplo. Um exemplo de fidelidade, um exemplo de amor, um exemplo de paz para as pessoas, um exemplo de pessoas que fazem a obra de Deus, um exemplo de evangelizador, um exemplo de quem ganha alma, um exemplo de quem perdoa os erros dos outros em si mesmo. O que temos visto hoje, muitos, é uma fragilidade em todas as áreas. É uma fragilidade que está destruindo tudo quanto é tipo de coisa boa para com as nossas vidas, para com a sociedade. Parece que as pessoas estão desmoronando como se fosse feito de areia e sem liga, sem nada. Às vezes a gente vê aqueles castelos de areia na praia, né? E ali parece que tem uma liga, parece uns castelos bonitos, umas coisas assim feitas de uns artistas, né? Muito bons até, por exemplo. Mas se você jogar um pouco d'água e vier uma onda, aquilo ali se desfaz. Então tem gente que se desfaz muito rápido dos seus conceitos, principalmente os conceitos espirituais. Se desfazem muito rápido daquilo que Deus colocou para a sua vida. Mas ele está falando aqui, procurei, Deus está procurando ainda. Eu espero que já tenha te achado. Eu espero que já tenha me achado. Eu espero que tenha achado e vidas. É claro que nós aqui, se você for ver o contexto profético, está falando de Cristo. Cristo entrou nesta fenda, nesta falha da humanidade, na falha de Abraão, na falha de Isaac, na falha de Jacó, na falha de Moisés, na falha de tantos outros. Cristo entrou nessa falha e fez-se homem e habitou entre nós e fechou esta falha impagável que ninguém tinha como fechá-la. Homem nenhum tinha condição. E agora a igreja é chamada para estar mantendo isso. A igreja é chamada para estar falando a respeito do amor de Deus, do poder de Deus. É claro que como um todo, nós falamos em todo assunto, nós precisamos comer, nós precisamos viver, nós precisamos nos locomover. Vem aí, pode vir um tempo aí muito complicado para o Brasil, as nações já estão se vendo isso, tempo de fome, tempo de guerra, tempo de coisa muito complicada, mas nós precisamos conhecer a Deus. A coisa que vai estar sendo muito importante nesses dias atuais é fé e compromisso com as coisas de Deus. Ficar na brecha entre outras coisas, porque o nosso tempo para falar aqui é pouco ainda, mas ficar na brecha, um compromisso entre outras coisas, é confiar inteiramente em Deus e agir em cima dessa confiança. Não adianta só falar que confia e não agir, não ter atitude, não falar para as pessoas. Então, quando você estiver em uma fila, quando você estiver em algum lugar e alguém desesperadamente começar a falar sobre morte, falar sobre desgraça, falar sobre tudo isso que está acontecendo, você arruma um jeito, cria um meio, pede ao Espírito Santo uma ajuda para que você entre com uma palavra que levante essa pessoa, principalmente que levante ela para Deus, principalmente. Falando do amor de Deus, do poder de Deus, porque a despeito de qualquer coisa, Deus ainda ama a humanidade. Ele nunca vai deixar de amar. Nunca vai deixar de amar. É por isso que ele está procurando alguém para que fique nestas brechas da vida, aonde faltou amor, que entre a sua palavra, entre a minha palavra, entre a minha vida,
Aonde está faltando moral, que a gente entre e ali estabeleça uma vida, se estabeleça Cristo, que estabeleça o Evangelho. Nós estamos vivendo épocas, irmãos, muito difícil. Parece que ser bom hoje é ser bobo. Ser altruísta hoje é gastar dinheiro à toa. Ser uma pessoa é querer ser candidato a alguma coisa, candidato a governos, ou que, sei lá. Não, mas isso é uma chamada de Deus. Isso é uma chamada. É uma coisa que Deus quer que você faça, uma coisa que Deus quer que você produza no teu coração. Tem uma passagem muito interessante, é que não tem tempo agora, mas a Bíblia Eclesiastes, ela diz assim, ó, reparta seu pão com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Está dizendo que se você fez alguma coisa boa, mas ainda tem condição de fazer mais uma vez, faça. Ficar na brecha também é isso. As pessoas hoje, você vê que quando começou essa pandemia, todo mundo quis comprar o supermercado todo para estocar dentro de casa. Então quem tinha dinheiro, quem tem dinheiro, vai lá e compra tudo. E quem não tem? Mesmo que tenha um pouquinho, não vai nem conseguir comprar, porque quem tem comprou tudo. Eu não estou falando aqui contra quem tem dinheiro, eu estou falando aqui na atitude das pessoas, em não pensar no próximo, em não pensar nessas condições. Essa é um tipo de libertação que nós precisamos ter. É um tipo de atitude que é um tipo de quem é livre e confia em Deus. Ministrar. Tem um assunto que eu vou colocar outro vídeo para falar. Eu sei que esse vídeo vai me dar dor de cabeça, mas eu vou falar a respeito disso. Vou falar sobre dízimo e oferta nessa época, sim. É uma situação muito complicada que as pessoas agora estão começando a colocar no Facebook, uma série de bobeirinha, muito bobeirinha, ok? Então, se agora a pessoa não consegue nem ser fiel quando a coisa estava indo bem, e agora então é que é complicado. Mas eu espero que você que está assistindo esse culto, que está assistindo esse DVD, essa mensagem, ouça essa mensagem. Deus está procurando alguém para ficar na brecha. Se existe algum muro na sua casa, na sua família, aonde você mora, que está precisando ser levantado, um muro moral, espiritual, faça isso. Eu quero orar agora e agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? Fique com essa palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos pelo teu Espírito, pela tua palavra. O Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos bênção para a vida daqueles que estão precisando. O teu poder, o teu amor, a tua glória venha sobre a vida dos teus filhos agora, sobre a nossa vida. Que seja uma semana abençoada, uma semana cheia do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, o Espírito Santo fale melhor o teu coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.